Quando você pensa em uma abelha, o que vem à sua cabeça? Provavelmente um inseto amarelo e preto vivendo em uma colmeia cheia, trabalhando sem parar para produzir aquele pote de mel que você tem na cozinha. Mas e se eu te dissesse que essa imagem representa menos de 4% de todas as abelhas que existem? Existem mais de 20.000 espécies de abelhas descritas no mundo. E aqui está o choque de realidade. A grande maioria delas não produz mel. A maioria nem sequer vive em colmeias, elas são solitárias. Não têm rainha, não fazem mel e vivem vidas discretas e silenciosas. A abelha do mel é, na verdade, uma exceção rara na natureza. Hoje, vamos mergulhar nesse mundo desconhecido e finalmente entender a mágica complexa que aquela pequena minoria faz para criar o mel. Outra curiosidade. Costumamos achar que os lugares com mais vida, como as florestas tropicais úmidas, são o paraíso das abelhas. Errado de novo. Estudos globais mostram que as abelhas preferem áreas com muito sol e clima mais seco. Ou até mesmo na beira da praia. Mas embora existam milhares de tipos, hoje vamos focar nas alquimistas, aquelas que transformam néctar em ouro líquido. Como isso acontece? Tudo começa fora da colmeia. A abelha operária sai em busca de duas coisas: pólen e néctar. Porque o mel é essencialmente energia solar engarrafada. Quando analisamos o mel em laboratório, encontramos assinaturas microscópicas, os grãos de pólen. Isso nos diz exatamente onde a abelha esteve. Estudos mostram que famílias como as Asteraceae, das margaridas, e Fabaceae, das leguminosas, são as favoritas das abelhas. E isso não afeta só o gosto do mel. A planta de origem define se o mel será apenas um doce ou um remédio. Plantas de altitudes elevadas ou de famílias específicas transferem antioxidantes poderosos para o néctar. O mel é um espelho químico da paisagem ao redor. Aqui começa a engenharia. A abelha suga o néctar, que é basicamente água com açúcar. Mas ela não o engole para a digestão própria. Ela o guarda em um compartimento especial chamado papada ou estômago de mel. A química começa no ar, durante o voo de volta para casa, que pode durar quilômetros. Enzimas do corpo da abelha já começam a atacar o néctar, quebrando os açúcares complexos em açúcares simples. Mas o néctar ainda está muito aguado. Se elas guardassem assim, ele fermentaria e estragaria em dias. É preciso desidratá-lo. Ao entrar na colmeia, a abelha campeira não deposita o néctar no favo. Ela passa o néctar boca a boca para uma abelha processadora mais jovem. Esse processo chama-se trofalaxia. O néctar vai passando de abelha para abelha. A cada passagem, mais enzimas são adicionadas e um pouco de água é absorvido pelo corpo delas. Finalmente, a gota é depositada no favo, mas ainda tem cerca de 70% de água. Para virar mel, precisa chegar a menos de 20%. Entra em cena o sistema de ventilação. Milhares de abelhas batem as asas furiosamente sobre os favos, criando uma corrente de ar quente que evapora a água do néctar. É um forno de convecção biológico. Quando atinge a consistência perfeita, elas selam o favo com uma tampa de cera, que é derivado da produção do mel.
O mel está pronto. Um alimento estéril, cheio de antioxidantes das plantas que pode durar literalmente séculos sem estragar. Para produzir meio quilo de mel, as abelhas precisam visitar cerca de 2 milhões de flores. É um trabalho coletivo de proporções astronômicas. Sejam as poucas espécies que fazem mel ou as milhares de solitárias que apenas polinizam, todas são essenciais para a reprodução de diversas espécies de plantas. Cada gota de mel é a memória de um campo florido e o resultado de uma química perfeita entre inseto e planta. Proteger esse processo é proteger a nossa própria capacidade de produzir alimentos.